Oiê, meu nome é Lara e aqui nesse canal eu compartilho um pouco sobre meu planejamento, minha vida de intercambista e a cidade aqui onde eu moro, que é Brisbane, na Austrália. E nesse vídeo eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês sobre dificuldades. Vou mencionar, assim, antes do intercâmbio, durante, o que aconteceu até agora, alguns casos específicos. Não assim para focar em coisas negativas, mas até porque eu acho que é relevante ter um relato assim de uma experiência realista. E antes de vir para o meu intercâmbio, eu inclusive pesquisei essa parte mais realista do intercâmbio, assim, dificuldades, coisas que as pessoas não gostam. Enfim, eu acho que pode ser uma troca assim que é sempre, né, relevante. Então, teve um caso antes do intercâmbio que, se não foi assim a maior dificuldade até agora, foi uma das. Eu perdi o meu passaporte um dia antes de embarcar. Agora eu dou risada, mas foi um momento assim caótico, por assim dizer. Eu vou contar mais detalhes para os curiosos de plantão, mas se você não tiver interesse, eu vou deixar esse vídeo dividido em capítulos e aí você pode pular ou voltar, enfim. Mas, para quem, né, para quem tem curiosidade sobre o que aconteceu, eu sempre deixava o meu passaporte em uma pastinha na minha gaveta, na gaveta da minha mesa, do meu quarto, beleza, sabe? Sempre tava lá. E aí, faltava menos de uma semana pra viagem, comecei a arrumar minhas coisas, né, fazer teste de mala pra ver o que cabia levar, o que eu deveria deixar e tudo mais. Um dia antes, eu resolvi ver o meu aerolook, provei a roupa confortável que eu ia, beleza? E eu comprei uma doleira, eu acho que é o nome, que é tipo uma pochete, mas só pra guardar documentos. E aí, como eu tava com o meu aerolook, eu pensei, bom, vou botar toda a documentação, já vou, assim, deixar o aerolook pronto. Eu comecei a colocar as coisas dentro da doleira, falei, né, cadê meu passaporte? Fui pegar a pastinha roxa na minha gaveta, cadê a pastinha? Não estava na gaveta. E aí eu pensei assim, aí eu comecei a procurar pelo meu quarto inteiro, revirei tudo. Já tava uma bagunça porque eu já tava arrumando mala. Mas comecei a revirar tudo, não achei. Aí eu chamei minha mãe, porque mãe é aquela coisa assim, parece que ele tá na nossa cara. A gente não enxerga, a mãe chega lá, ó, tá aqui. Mas a minha mãe também revirou o quarto inteiro, não encontramos. E eu fiz procuração pros meus pais durante o período que eu tô aqui, né? E aí a gente imaginou assim que talvez eu tivesse levado a pasta com todos os documentos pro cartório. Só que aquela pasta tinha documentos que eu quase não usava. Então, assim, passaporte é uma coisa que tu usa toda a vida, sabe? Ou assim, carteira de trabalho, por exemplo, tava tudo, assim, coisas que eu geralmente não usava. Então, eu tinha quase certeza que eu não tinha levado pro cartório. Mas entrei em contato, eles mandaram que não tinham achado nada. Aí, o que aconteceu? Eu tinha certeza que tinha que estar ali, porque eu sabia que eu não tinha tirado a pastinha da gaveta, sabe? Aí eu comecei a ficar encucada com o que tava acontecendo, porque eu precisava do passaporte para viajar no dia seguinte. Eu arranquei a gaveta da mesa, era uma gaveta assim toda diferente, inclusive eu tive que pesquisar no Google pra tirar a gaveta do lugar. Aí eu tirei, machuquei meu dedo no meio do caminho. Mas enfim, eu vi que tinha um espaço atrás da gaveta. Meu braço não alcançava. Peguei até a tesoura que sempre ficava na mesa, tentei passar assim atrás da gaveta, não sentia nada, a tesoura não pegava em nada, mas eu tinha certeza que se tivesse um espaço ali, a pastinha provavelmente estava ali. Só que o que acontecia? A mesa era sob medida. Então não tinha como eu simplesmente mexer a mesa e ver se a pasta estava atrás da gaveta ou não. Aí eu chamei minha mãe de novo e falei, eu tenho quase certeza que tá ali atrás. Aí a gente tentou, assim, ver algum jeito que daria pra desmontar a mesa, mas seria impossível, a gente totalmente sem conhecimento de tirar a mesa sob medida do lugar. Aí, enquanto eu pensava onde que eu ia arrumar alguma coisa pra destruir aquela mesa, pra ver se a pasta tava dentro, a minha mãe ligou pro marceneiro. Ele teve que vir lá em casa, sendo que eles não moram na mesma cidade que a gente.
E por coincidência, ele tava na mesma cidade, ele tava na minha cidade. Deu 5 minutos, os caras estavam lá em casa. E aí fizeram desparafusaram em, sei lá, meio segundo. Tiraram uma parte da mesa. E eu nunca vou esquecer aquele cara tirando a pastinha roxa, olhando pra gente e dizendo: é isso que vocês estão procurando? Gente, sério, eu nunca me senti tão aliviada na minha vida, sabe? Agora eu dou risada, mas assim, eu já, no final, eu já pensava assim porque eu já tinha marcado, tava tudo pronto pra viagem. Então eu já tava pensando o que eu ia ter que fazer pra desmarcar tudo, sabe? Todo aquele planejamento, tudo pago, tudo pronto pra ir, sabe? Mas deu certo, estou aqui na Austrália há 7 meses, então BOs surgem, aparecem, não desanima, dá uma chorada ali no meio. Eu depois, claro, eu mantive a minha calma por um tempo, minha plenitude. Mas quando eu vi que eu não tava encontrando o passaporte, eu me desesperei. Fiquei ele chorando, tirando a gaveta ali, chorando, até encontrar. Mas assim, não para, tá? Dificuldade veio, cara, quer chorar ali no meio, chora, mas continua fazendo, que uma hora vai dar certo. Deu certo. Eu acho que eu tive esse BO tão grande antes da viagem, que a minha viagem foi, assim, uma tranquilidade. Sabe, não... Na viagem foi tranquilo a questão do idioma, sabe? Eu só tive que falar, assim, em relação à comida e coisa assim, tanto que eu vim com a Qatar e antes eu tinha reservado já, porque eu sou vegetariana, e aí eu escolhi a refeição que eu queria ter e tudo mais, então foi assim, meu, beleza, tudo certo. E agora? Agora eu vou falar das dificuldades que eu tive aqui. Quando eu cheguei, então, no aeroporto, na hora beleza, cheguei no aeroporto, fui comprar meu chip do celular, comprei lá mesmo. Já comecei a ficar tonta. Porque assim, foram 2 dias de viagem, eu saí, era sexta-feira de manhã de casa e eu cheguei domingo à noite aqui. E tu até dorme no avião e tal, mas, sabe? Teu cérebro meio que fica ligado ali no que tá acontecendo, né? Aí eu cheguei, já fiquei tonta na fila do chip. Aí o meu foco foi chegar viva na acomodação. Meu cérebro, assim, eu tentei liberar o máximo de adrenalina que dava pra eu ficar ligada, porque eu sabia que eu ia pegar Uber. Inclusive, não tava preparada pro preço do Uber. Foi, assim, $40 do aeroporto pra acomodação, que é no centro da cidade. Então, foi carinho ali. Saindo do Uber, aqui é mão inglesa, né? Então o carro teve que parar do lado esquerdo da pista e a acomodação era do outro lado. Aí eu tive que atravessar a rua com 3 malas, eu trouxe 2 malas médias e uma de mão. Uma delas tava com uma capa, a capa estragou, engatou na rodinha, deu alguma coisa ali que não tava mexendo direito, porque tava engatado na rodinha. Mas enfim, cheguei na acomodação, tudo certo. Aí, a minha primeira semana foi, assim, o meu cérebro tentando entender tudo o que estava acontecendo. Era uma sensação muito estranha, eu não sabia descrever o que eu tava sentindo. Era muita coisa nova, o idioma era uma sensação... sabe, mesmo que tu tenha aquela noção, assim, que tu vem pro intercâmbio, tu vai falar inglês e é isso, chegando aqui, pra mim era uma coisa... Era uma coisa completamente diferente. E mesmo assim, eu sou uma pessoa que planeja tudo, tanto que para as malas e coisa, eu tinha checklist de tudo. E mesmo assim, né, perrengues acontecem, a gente vai lidando com eles, mas mesmo com toda a minha preparação, eu não tava preparada, sabe? A única coisa que faz com que tu se sinta mais confortável é a rotina, é o dia a dia, é tu construir aos pouquinhos a tua vida aqui, ir vivendo essa experiência. Como eu falei, minha primeira semana foi tentando sobreviver, meu cérebro redescobrindo tudo que tava
né, todas as mudanças que estavam acontecendo. O primeiro mês foi difícil, foi 100% adaptação. Foi assim, eu vim um mês antes de começar meu curso, então até uma coisa assim que foi bom, só que nas últimas semanas eu já tava assim, começa logo, sabe? Porque eu tinha muito tempo pra ficar assim, pensando e pensando e pensando, e eu acho que o quanto antes tu mergulhar nessa experiência de intercâmbio, ir pra escola, ter contato com outros estudantes e tudo mais, melhor. Fuso horário. Como é que foi a adaptação do fuso horário? Aqui para Brisbane são 13 horas a mais de diferença. Então, quando no Brasil é 7 horas da manhã, aqui é 8 horas da noite. Eu sempre considero 12 mais 1. Então, se é 7 horas da manhã no Brasil, 7 da noite mais 1, 8 da noite em Brisbane. É um fuso horário pesado, foi uma semana pra eu me acostumar, assim, mas a primeira semana eu dormia durante o dia, normal, né, porque meu corpo estava acostumado com aquela rotina, mas com o tempo daí eu fui me obrigando a seguir os horários certinhos, assim, eu ia dormir de noite, acordava cedo, tentava fazer, assim, tudo como eu faria regularmente pra ir me acostumando, então foi uma semana, assim, não foi tão difícil. O problema do fuso, na minha opinião, na minha experiência, é que é tudo junto. Então é uma coisa fuso, o que tu sente fisicamente e mais o que tu tá sentindo psicologicamente, toda essa adaptação, toda essa loucura que acontece. Eu faço terapia há muitos anos já no Brasil e bem na época que eu vim, a minha psicóloga saiu de licença maternidade. Então, não tive esse suporte quando eu cheguei, mas aí a partir do momento que ela voltou, já voltei a me consultar. Mas eu acho muito importante ter esse recurso, se for possível, sabe? Tanto que eu sentia muita saudade no começo. Era uma coisa bizarra, uma coisa assim que tu sabe que vai acontecer, só que chegando aqui é diferente. E eu sou filha única, eu nunca tinha morado em outro lugar que não fosse na casa dos meus pais, com eles. Eu tenho cachorro, tenho gato, então no começo eu me sentia muito estranha, até assim um pouco impostora, porque eu não conseguia sentir aquela euforia que eu deveria estar sentindo, sabe? Mas, como eu falei, com o tempo a saudade vai amenizando, não some, mas fica num nível, assim, estável, uma coisa, assim, que é uma saudade, assim, que tu lida com aquilo, sabe? Conversando de vez em quando, fazendo vídeo. Na primeira semana, no primeiro mês ali, eu fazia vídeo com os meus pais todos os dias. E eu até tava trocando uma ideia com uma amiga esses dias, que tu construir essa rotina, a tua vida nova, tu mergulhar nessa experiência, aproveitar o máximo que tu pode, que tu vai se redescobrindo. Eu acho que é isso a palavra, sabe? Ter uma nova rotina, uma nova vida completamente diferente, mesmo querendo voltar ou querendo ficar, essa adaptação, querendo ou não, acontece pra todo mundo. Então, tu vai se redescobrir, vai ser difícil no começo, não é confortável, mas depois de um tempo, a sensação é maravilhosa e é indescritível. Assim, o intercâmbio, pra mim, é uma coisa assim que todo mundo deveria viver uma vez na vida. O inglês, então, dificuldade com o inglês. No começo, eu me sentia uma alienígena, sabe? Eu tinha inglês intermediário quando eu cheguei e eu ia em restaurante, não entendia nada que eles estavam falando, o sotaque aqui na Austrália é muito puxado, mas com o tempo o teu ouvido ele vai se adaptando, vai treinando, vai pegando ali o jeito das palavras, vai reconhecendo que existem diferentes sotaques também, que o inglês é inglês, só que cada pessoa tem ali o seu jeito de falar. E tu conseguindo se expressar, é isso que importa. No começo foi difícil, sim,
Mas eu fui me virando, fui me forçando, e eu sou meio perfeccionista nesse sentido, assim, eu me cobrava muito de ter o inglês perfeito, mas hoje eu já desapeguei disso e vejo, assim, que até os nativos de vez em quando falam errado, e é igual ao português, sabe? A gente tem o nosso jeito de falar, os termos diferentes, então desde que tu consiga ter essa troca, vai que vai, sabe? É uma dificuldade ali que tu sente no começo, mas faz parte da adaptação. Uma coisa que me ajudou é que, estando aqui, eu mergulhei na experiência do intercâmbio, como eu falei. Então, eu tenho amigos tanto australianos, quanto de outras nacionalidades, quanto brasileiros, mas o máximo possível que eu posso ter de experiências em inglês, eu tenho. Tipo assim, isso já era um pouco antes de eu vir, eu assistia muita série com legenda em inglês já, músicas em inglês, mas aqui o máximo que tu puder ter de contato com o inglês vai ajudar. E vai ser mais rápida a adaptação, a se sentir mais confortável em relação a tudo. E uma coisinha do idioma também que pegou pra mim é que eu trabalho com hospitality. E essa área tem palavrinhas que eu não conhecia. Então, quando eu fui fazer trials, por exemplo, os testes, os clientes me pediam alguma coisa, eu perguntava, não entendi, né? O que você tá falando? E aí eles falavam o termo. E eu não fazia ideia do que era, então eu tinha que voltar lá, falar com a gerente, falar, estão pedindo alguma coisa que eu não faço ideia, o que é. Tipo, talheres, canudo, são palavras assim que pra mim o vocabulário pra fixar na minha cabeça foi um tempo das pessoas pedindo ou confundindo. Às vezes eles estão pedindo uma coisa e eu escuto outra, mas faz parte da experiência. E aí, com o tempo, tu passa a dar risada até das coisas, leva numa boa. E acomodação, perrengues da acomodação. Bom, eu moro em acomodação estudantil, né? E eu já tive colegas de apartamento que assim, não era fácil manter o ambiente comum limpo, que faziam bagunça, que, sabe, nível assim que eu tive que falar com o gerente de prédio pra resolver, porque eu falando não adiantava. Então, tem essas dificuldades também de morar, conviver com outras pessoas. Mas, claro, tendo esse suporte de ter alguém a quem você possa recorrer, seja gerente ou o próprio proprietário ou a pessoa da imobiliária, alguém que fique ali intermediando, isso é importante. Eu fechei a acomodação para 6 meses. Quando estava encerrando o contrato, eu pensei, bom, vou tentar, assim, alguma coisa direto com o proprietário ou através de imobiliária e tudo mais. Fiz algumas inspeções, não gostei. Uma coisa assim que não foi uma experiência agradável pra mim, por enquanto. Por isso que eu renovei o contrato com a acomodação estudantil. Então, para ficar mais um tempo por aqui. Mas uma coisa assim importante dizer também que cada pessoa tem suas experiências, sabe? E é muito, muito, muito pessoal. E o intercâmbio é uma coisa assim muito doida, que cada pessoa vai sentir de um jeito, vai viver de um jeito, vai ter experiências completamente diferentes da outra. Então a minha ideia com esse vídeo aqui era compartilhar um pouco das minhas dificuldades pra ter esse relato, caso alguém, assim, tenha... não, tô curiosa das dificuldades, o que pode acontecer, o que não pode. E essas foram as minhas dificuldades, e pode acontecer com outras completamente diferentes. E, sabe, como eu falei, é tudo muito único. Mas, como eu falei no começo desse vídeo, cara, as dificuldades aparecem, mas continua. Às vezes dá aquela parada, chora um pouco, tira aquela coisa, assim, de dentro... E continua se mexendo, continua se movimentando, que uma hora dá certo, vai dar certo e a coisa boa chega. E todas essas experiências que podem ser boas ou não, elas ensinam muito pra gente, sabe? Então você acaba crescendo muito. E
basicamente é isso. Algumas das dificuldades que eu tive no meu intercâmbio, foi um vídeo grande, principalmente por causa do relato do passaporte. Mas eu espero que o vídeo tenha te ajudado de alguma forma, que essa experiência que eu compartilhei te auxilie de algum jeito. E se ficou alguma dúvida, tem alguma sugestão, coloca aqui nos comentários. Me acompanhe no Instagram também, se inscreva no canal. E a gente se vê no próximo vídeo.